Influ Engenharia, boa noite a todos. Mais uma vez, terceira vez hoje, isso é um recorde. Eu estou aqui em menos de 24 horas, numa live super especial. Hoje nós demos um Bom Dia Engenharia, está aí salvo no feed. Quem quiser ver, convido, assista, curta, compartilhe, solte o aviãozinho, se inscreva no nosso canal do YouTube, bote adiante aí, compartilhe, comente, feedbacks positivos e negativos, estamos abertos a sugestões. Depois fizemos um Onde Está Você Agora, meu amigo Joadson, esse é parceiro, novidade boa você por aqui, meu irmão, grande abraço, viu? Quando é que a gente vai fazer a nossa live? Se quiser participar hoje também, seja bem-vindo, viu? A gente abre a câmera aí, bate papo, felicidades para você, sua família, o bebezão aí, tudo de bom. Tivemos Onde Está Você Agora, tivemos um bate-papo aí ao vivo com a obra de recuperação estrutural com o nosso amigo Hilário Neto, compartilhar a boa prática da engenharia de qualidade da ETHS, gravem bem esse nome, parceria, qualidade, competência, ETHS aí, não é patrocinador nosso, não ajuda a gente se ajuda. Uma mão que lava a outra e as duas se cumprimentam. E já chegou na área aí, viu, gente? Se derrubar é pênalti. Nosso amigo jornalista, escritor, filósofo, evangelizador, nosso parceiro aqui de Papo Riso. Para quem não sabe, Papo Riso é por causa de Hugo Sorriso. Hugo Minas, já disse a ele tem muitas facetas. Meu parceiro de livro Armadilhas Urbanas, sou muito grato a Deus no céu e aqui na terra, a Hugo aí pela revisão. O cara já tem aí na minha frente aí 6 livros, né, Hugo? Daqui a pouco ele vai falar com a gente aí. E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui legal. Na sexta-feira, sextou, um pouquinho de cultura sobre nunca pare de estudar. E aí, Hugo Sorriso já está na área. Ele vai se apresentar, ele dispensa apresentações. Fica aqui embaixo, tem dia que fica em cima e embaixo. Alguém vai dizer, no bom baianês, lá ele. Daqui a pouco ele chega aí, viu? Compartilhando, dividindo a tela. Espero que a gente se possa ver. O homem agora só tá sem óculos, rapaz. Tá num momento de vaidade, de estética. Olha, você tá usando muito aquela marca de roupa e óculos, PQG. Você conhece aquela marca PQG? Já sabe, né? Pensa que é gatinho. Tudo bem? Boa noite, Trajano. Brincadeira, brincadeira. Você é gatinho mesmo, você é o cara boa pinta. Boa noite, Hugo. Seja bem-vindo aqui em Influ Engenharia. Prazer mais uma vez estar junto aí no Papo Riso 27. Nunca pare de estudar, Hugo. Não, eu que agradeço o convite. O tema também é maravilhoso. Eu que tenho dando aula, estou dando aula também de redação, né, para Enem e tal. Então, tenho até postado, né, vários conteúdos aí. E estava até gravando aqui, já me preparando aqui para gravar depois da live, eu vou gravar o conteúdo. Então, assim, para mim é um presente, não só poder estar aqui para esse bate-papo, mas a gente conversar também sobre esse tema aí tão importante, sobre estudo. Isso é algo que a gente, assim, é a chave para a gente melhorar de vida, para ganhar dinheiro, sabe? Ninguém está estudando para passar em vestibular. Pode tirar o cavalinho da chuva. O pessoal estuda porque quer ter um futuro melhor. O vestibular é só uma ponte. Então, a importância do estudo e a gente poder aí conversar sobre vários temas que às vezes a gente faz sem perceber e não deixa de ser estudo. Mas boa noite aí, vamos aí dar início a esse bate-papo. É, eu quando falo assim, nunca pare de estudar, de começar assim, me colocando como estudo de caso. Eu, na minha juventude, minha adolescência, eu sou bem sincero, e isso é discutido muito hoje pela educação, pela pedagogia, né? Pela psicopedagogia. Eu nunca fui muito de
gostar de ler. Eu sempre fui preguiçoso de ler, digamos assim. Eu me lembro como hoje, minha mãe assiste as lives também, ao vivo, às vezes gravada, e ela vai confirmar isso quando ela lê. Minha mãe tem 89 e ela vê os vídeos, tudo assim. E ela sabe que eu chegava assim, mãe, a primeira coisa que eu olhava para um livro era dizer, pô, que livro grosso, tem aquela letrinha miúda, dava uma preguiça de ler. Minha mãe me ajuda aí, lê o final para mim, faz um resumo. Ela, mas que tem que ler você, não sei o quê. Só para falar um pouco, já que a gente já falou de livro outro dia, os livros da minha época, não da sua, que você acho que é bem mais novo que eu, os livros eram do calibre de já no segundo grau. Eu vou de trás para eu vou de frente para trás. De trás pra frente. Meus livros do segundo grau era do calibre de Olga Benário Prestes, de era um livro assim dessa grossura, coisa de 300, 400 páginas. Aquele que você olha assim, vai dizer, meu Deus, que dia eu vou acabar isso aqui? Não, tem que ler na unidade, porque tinha prova sobre aquilo. E minha mãe era professora, né? Eu me aproveitava disso, ela me ajudou. Mas no primeiro grau, isso ficou na minha memória afetiva infantil. Tinha livros que me marcaram muito, que não só de falar de livro, falar de estudo, que hoje são muito úteis. Dificuldade que os jovens têm de se relacionar, que vivem isolados aí no mundo eletrônico, na internet, tudo. Eu me lembro que tinha um livro chamado Pai Me Compra um Amigo. E era uma história de um menino que não tinha amigos, tinha dificuldade de encontrar, vivia uma deficiência. Ele tinha um tipo de daltonismo, que trocava as cores, tudo, e ele não enxergava o mundo com a devida cor, tal, o significado da vida dele, tal. E essa frase ficou na minha cabeça, porque quando o jovem é muito isolado e ele chega para o pai, papai, me compra um amigo, é porque tudo na vida vale dinheiro, né? Mas amigo não tem dinheiro. E eu comecei a despertar para gostar de ler outras coisas, ou várias coisas, por causa da ciência. Eu gostava muito, na minha adolescência, na fase adulta, de ler super interessante. Uma revista Globo Ciência, Galileu, Discovery. Eu gostava desse universo. Explorar outras áreas. Sempre gostei de explorar várias áreas possíveis. Embora eu tenha seguido para a área de engenharia, mas eu sou muito assim, eu gosto de conhecer um pouco de outras áreas. E esse exemplo estava em casa. Meus irmãos, que de vez em quando assistem aqui, sabem disso. A gente troca muitas ideias pela diversidade. Meus irmãos lá, eu e meus irmãos lá, um é advogado, então uma área não tem nada a ver com a outra. Não tem assim dizendo, tem dois irmãos. Eu conheço famílias que os três filhos, não minto, eram quatro. Um era geólogo, meu amigo Eduardo Gandarella, professor, também nessa área aí de faculdades também, mora lá em Conquista. Ele é geólogo de formação e tem três irmãos, se eu não me engano. Acho que um foi para engenharia civil, outro engenharia elétrica, outro engenharia química, uma coisa assim, ou é civil e elétrica, uma coisa assim. Acho que não tem quatro, acho que são três irmãos meus, geólogo e dois engenheiros, mas é tudo da mesma área. Ou então, às vezes, os irmãos são da área de saúde, são médicos, mas lá em casa são poucas famílias que eu vejo assim, poxa, um de cada área diferente. Gostar de ler outras áreas. Você é testemunha, Hugo, eu estou na fase agora que eu estou aí na fase muito motivado por você. O lançamento aí do primeiro livro, Armadilhas Urbanas. Aí eu brinco assim, dizendo, poxa, peguei um revisor aqui que já tem 6 e-books. E eu estou naquela fase agora de vendedor de livros. Eu estou vendendo sebos, estou vendendo livros self-books, bem conservados. E quando eu vendo esses livros, uma frase que eu escuto muito é: rapaz, você tem livro pra caramba. Comprados, a maioria. Eu sou muito assim, passar na vitrine. Pô, agora mesmo, deixa eu te mostrar aqui para fazer a introdução. Ó.
três que eu estou lendo aqui. Ó. Eu estou lendo os três simultaneamente aos pouquinhos. Três de Paulo Vieira, né? Aqui, aqui, tá. Depois da alta performance, foco na prática. Entre outros livros de Paulo Vieira que tem aqui. Muita gente classifica como autoajuda, motivacional, psicologia organizacional. Eu gosto muito dessa área. E isso tem muito a ver com a gente já falou naquela entrevista que você fez comigo, né? O especialista. Eu gosto de minha área, ela não é só de falar de EPI, combate a incêndio, é lidar com pessoas. E assim, para não me alongar demais, passar a bola para você, quando fala em assim, nunca pare de estudar. Ilude-se o jovem que acha que hoje eu vou fazer um curso técnico e vou cair no mundo. Eu conheço, todo mundo que eu conheço faz o curso técnico, depois faz o superior, depois faz pós-graduação e não para. Se ilude aquela pessoa que acha que vai ter uma formação só e o mercado cada vez mais ávido de multifacetas. Não vai querer um cara, sim, você é médico, você especializou em quê? Você é odontologia. Você é um jornalista. Que jornalista? Jornalista investigativo, jornalista ligado à repórter. Desculpe se eu falar alguma besteira, né? As várias áreas do jornalismo. Um jornalista mais da linha esportiva, musical. Sim, jornalista. Então, isso não para, né? Às vezes na vida a gente precisa dar um passo para trás, para dar dois passos para frente e não ter a vaidade nem o ego inflado de dizer assim, meu Deus, eu regredi. Nossa, eu nunca regredi. Acho que é igual ao nosso espírito, ele está sempre evoluindo. No máximo estaciona, a gente nunca regride. Então eu conheço assim, cara é engenheiro, médico, e agora tá Uber, tá 99. Como se fosse algum demérito para a sobrevivência dele, como se fosse um rebaixamento. Rapaz, você não sabe como é rico, muitas vezes, você bater um papo com um 99, um Uber, um drive, o que for, que você vai ali conversando. Então, o importante é estudar. E eu tenho como exemplo meu pai, que Deus não teve o primeiro grau completo, mas era muito inteligente, era muito autodidata. Ele pegava os livros, comprava enciclopédias para ficar lendo, né? E, inclusive, o Espiritismo. Eu já fui descobrir, já quase no fim da vida dele, que ele chegou para mim e falou assim: você sabia que eu li Kardec? Eu tomei um susto assim. Eu nunca me disse que era espírita. Eu falei, não. Ele falava: não, eu não cheguei a ser espírita, mas eu gostava de ler e achava o Espiritismo. E naquela ocasião eu já tinha mais ou menos o quê? Ainda como hoje, estou engateando. Eu tinha naquela época, uns 5 anos de espiritismo. Mas hoje eu também estou engateando ainda. A gente está sempre engateando, né? Mas fiquei muito surpresa que em vida ele me disse ainda assim, eu lia muito Kardec, porque ele nunca chamou para mim assim, bora no centro espírita, ou bora fazer evangelho. Não, ele simplesmente lia o livro dos espíritos, evangelhos com o espiritismo. Mas aí, uma pessoa que é analfabeta, muitas vezes letrada, ela gosta de estudar, ela quer aprender. E, velho, se a gente parar de estudar, aí, para passar a bola para você, eu passo com Raul Seixas, que cantava: não pense que a cabeça aguenta se você parar. A mente quieta, espinha ereta, o coração tranquilo, né? Mente sã, corpo sano. E não estudar. Não adianta só estudar e não caminhar, não fazer uma corrida, não cuidar da saúde corporal. Os dois se completam, né, Hugo? Desculpe aí, me alonguei demais na introdução.
Vou passar a bola para você, que acho que você está cheio de ideias aí, como estudioso, jornalista, repórter, filósofo, evangelizador. Não, eu acho que você aí, assim, começou maravilhosamente bem. Eu lembrei de uma piada, e Olha, aí, aí, eu estudo piadas também. eu vou, o cara tava na estrada, e aí em Se alta você completar a velocidade. piada rapidinho, só um parênteses aqui bem rápido, né? Antes de você falar de piada, eu já falei que eu sou um pouquinho mais velho, eu ficava naquela época da fita cassete, né? Que tinha aquela barrinha proibido para menores de 18 anos. Meu pai era muito rigoroso, ficava ouvindo Juca Chaves, Ari Toledo, com aquelas piadas pesadas, escrito assim, uma tarja bem grande, ó. Proibido para 18. Meu pai, eu quero ouvir. Não, pode não. Mas diga, conte sua piada. Nada. O cara tava na Horário, estrada correndo, e aí a polícia rodoviária, o policial mandou parar. Aí o cara abriu o vidro, o motorista abriu o vidro, e aí o policial falou assim: Polícia Rodoviária Federal. Aí o motorista falou: por que quis? Poderia ter estudado, ter sido médico, ter sido juiz, ter sido engenheiro. E assim, lógico que é uma afronta, né? Assim, eu ouvir isso, e sem desmerecer, lógico, o trabalho da Polícia Rodoviária, mas assim, um senhor gozador que assim que eu vi como piada, então não aconteceu. Mas assim, isso me traz muito uma reflexão assim de às vezes a pessoa escolhe a profissão porque ela quis e às vezes ela só foi direcionada pelo dinheiro. E aí o dinheiro é bem-vindo, lógico, mas eu fui lembrando aqui de algumas coisas quando você foi falando. Eu lembrei de um caso que aconteceu comigo. Eu também não tirava uma nota boa, eu não fazia dever de casa. Eu tive uma professora que pegava no meu pé porque ela corrigia a atividade que ela passava para casa e eu não fazia. E ela começava a aula corrigindo, começando por mim. Eu sempre falava, professor, eu não fiz. E aí era uma agonia danada, um estresse. E aí teve uma vez que ela falou para mim assim, Hugo, eu acho que era quinta série, sexta série. Ela falou assim, Hugo, eu cobro porque eu sei que você é capaz, porque eu sei que você não está dando o seu 100%. Naquela época, pareceu que entrou aqui e saiu aqui do outro lado. Mas a gente cresce, a gente amadurece, a gente evolui. E hoje eu sou muito grato a essa professora, eu estou doido para encontrar com ela, para dar um beijo, um abraço, porque, assim, foi uma frase que ficou na minha cabeça, apesar da idade, da adolescência, aquela agonia da juventude, mas que hoje eu sou muito grato a ela. E aí, é, assim, eu fico assim me perguntando, às vezes, as próprias agonias que a gente passa, às vezes até familiares também, como essas agonias elas impulsionam a gente a buscar a melhora, a estudar, a se dedicar. Então, assim, só quando a dor ela está mais pesada do que quando a dor de permanecer na situação é maior do que o medo de mudar, você muda, você ganha ânimo, sabe? E às vezes todas essas agonias que a gente vive, sociais, familiares, internas, tudo isso nos convida a buscar a melhora, e aí a busca dessa melhora está muito ligada a estudar. E aí eu fico até me perguntando também, Trajano, o quanto que às vezes a pessoa que ela está protestando para aumento de salário é válido, é direito dela. Mas eu fico me perguntando, será que aquela pessoa que está protestando ali, qual foi o último livro da área dela que ela leu? Sabe? Que às vezes as pessoas estão tão acomodadas que elas acham que só vão resolver a situação delas buscando, protestando e tal, por melhora, beleza, é direito seu. Mas, às vezes, a pessoa que está lá se dedicando, que está estudando, que está assim, encontrando tempo para ler um livro que seja, ela não vai se sentir pressionada. Assim, ela vai entrar no movimento de protesto. Mas, assim, para ela vai ser um lucro, porque ela está batalhando para melhorar. E, às vezes, as pessoas que estão protestando, que é um protesto válido, às vezes as pessoas estão acomodadas. Então, é uma reflexão assim, interessante assim, para fazer.
porque a busca pelo direito, ela é válida. Mas, assim, a gente também precisa estar, assim, sair um pouco dessa dependência, sabe? De, do salário em si, para que o aumento, apesar de ser direito, ele seja um acréscimo, né? Um bônus, vamos dizer assim. E aí, e o quanto que tudo isso a gente precisa trabalhar o interior, porque a gente tem autocrítica, a gente às vezes acha que não vai conseguir, que não é para mim e tal, e não, a gente pode. Se alguém conseguiu, você consegue também. Então, assim, o mais importante é essa mentalidade que a gente já conversou aqui, da mentalidade de crescimento, que é mudar mesmo isso, de assim, você merece, você é capaz sim. Ah, mas eu ouvi desde criança que eu não mereço, merece, sabe? Então, assim, às vezes. E aí, um exemplo, quando você estuda, pega uma frase, e você acha a frase interessante, e você vai pesquisar um pouco sobre o autor, sobre o contexto daquela frase, isso é estudar. Quando você para ler uma biografia de uma pessoa que chegou aonde você quer chegar e conhece a história dela, isso é estudo também. Então, assim, um livro da sua área, e algo muito interessante, Trajano, aí eu passo para você, que é a questão que é o que eu estou gravando, né? Que eu vou gravar daqui a pouco, conteúdo, que é a questão de outros pontos que precisam estar no seu plano de estudo e que não podem faltar, porque senão o tempo de estudo ele não vai ter tanta validade. Por exemplo, a caminhada faz parte do plano de estudo, sabe? Aquela sua pausa para tomar uma água, para ter uma boa noite de sono de noite, para dormir bem e tal. Isso tudo faz parte do estudo, velho. Lógico que a gente não vai se perder. O celular, por exemplo, ele é um buraco negro da produtividade. Se você estudar com o telefone do lado, assim, você vai estar toda hora desviando. Então, ou você deixa o aparelho longe, ou você bota no não perturbar, sei lá, sabe? Mas assim, lógico, eu vou pesquisar, beleza, você pode pesquisar. Mas assim, às vezes, assim, a gente não precisa pesquisar tanto ali naquele momento, sabe? Às vezes no computador você pesquisa, porque isso quando você tem o autoconhecimento, um autocontrole. Porque você pode desligar, deixar o celular perto e desligar a notificação, e quando precisar pesquisar e tudo, pesquisar, mas deixar ele lá. O problema é que às vezes a pessoa tá estudando e aí chega uma notificação, ela vai olhar, vai responder, quando ela vai ver, já foram aí meia hora de estudo, sabe? E isso atrasa, isso não é estudo. Então é preciso ter esse cuidado também para assim na hora de estudar. E aí não esquecer a frase do Bernardinho, aí eu passo para você, que é assim, um dia a menos de treino é um dia mais distante da realização do seu próprio sonho. Quem disse isso é Bernardinho, o técnico do vôlei. Então, assim, não adianta reclamar que... Eu estava lendo a história agora de uma menina que ela achava que o chefe não gostava dela, porque cobrava demais e tudo. E aí, por mais que o chefe dela tenha sido sacana em algum momento, por exemplo, ela começa a receber uma reflexão de que, às vezes, tem muito chefe ruim aí. Mas, às vezes, o que tem faltado é o alinhamento da sua meta na empresa com a meta da empresa, sabe? Assim, a sua meta tem que estar unida com a meta do chefe, porque a empresa precisa crescer, sabe? Assim, a empresa precisa de lucro para poder continuar trabalhando. Então, se a pessoa é aquela pessoa que, por mais que estude, mas que ela passa o dia todo, chega cedo, sai tarde, e fica o dia todo no computador na sala dela, a probabilidade de ela ser demitida aumenta. Porque o que a empresa está precisando é alguém que faça o trabalho dela técnico, lógico, mas que também chegue para o chefe e fale assim, chefe, olha, nós temos aqui um problema e eu trouxe aqui 3 alternativas de solução. Eu prefiro tal. E você, o que é que você acha? Mesmo não sendo atribuição sua. Porque é esse desafio que às vezes está atrapalhando a empresa de ganhar dinheiro. Então, assim, geralmente, quem mais gera lucro para a empresa
dificilmente vai ser demitida. O problema é que as pessoas, mesmo estudando, mesmo chegando cedo, saindo tarde e tal, elas acabam se prendendo tanto naquela parte técnica que esquece que assim a empresa precisa lucrar e a meta do profissional ali dentro tem que estar alinhada com a meta do chefe, tem que estar alinhada com a meta da empresa, porque senão a empresa não tem como te manter. É interessante assim a reflexão é um estudo de caso até de uma menina que até é um livro de Roberto Chiniachik chamado A Nova Lógica do Sucesso. É bem interessante, é a história de uma menina e várias ajudas assim que ela vai tendo. Ela é super competente, sempre foi a CDF, mas ela passa por isso e como tudo isso assim vai e uma coisa assim, interessante que aí eu passo para você e não falo mais não, que era assim, a gente está na companhia Vai de que você vai pessoas, falar. Você vai falar sim. a gente está às vezes numa companhia de pessoas que às vezes ao invés de colocar a gente para cima, elas nos colocam para baixo. E aí a gente está querendo evoluir e não consegue. E às vezes pessoas próximas, sabe? Não é nem às vezes colega de trabalho. No caso dessa menina, ela tinha um namorado que não evoluiu e também ficava implicando com ela porque ela estava mudando de pensamento, um pensamento mais, assim, levando ela para um patamar melhor, mas ele não queria melhorar. E como isso estava puxando ela para baixo, estava sendo muito complicado. Então, lógico que no livro o namoro começa a atrapalhar, e aí eu não vou dar muito spoiler não, mas assim, é outra reflexão também. Se você está no meio de pessoas que não querem nada com a Aura do Brasil, você não vai evoluir. Você precisa estar no meio de pessoas que estão querendo o mesmo objetivo, que se dedicam, que estudam. Eu acho que tudo isso pesa muito. Não é só apenas a parte teórica do estudo, de você ler, fazer exercício, treinar e tal. Eu acho que envolve tudo isso. Vá, com você agora aí. Vou continuar, vou continuar. É uma palestra aqui, um bate-bola, ping-pong, todo mundo ganha com isso. É, é, assim, sempre quando eu tenho esse encontro com você aqui, evangelizador, filósofo, você está sempre aí nessa pegada da escrita, a linguagem do jovem. A gente aqui sempre tem aquela preocupação de atingir o jovem. Então, assim, enquanto a gente está falando aqui em estudar, muita gente pode pensar assim, mas eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. A vida hoje tem nos dado uma diversidade tão grande de estudar, que vai muito além do livro físico, muito além do livro, do e-book, tem o audiobook, tem revistas científicas, tem YouTube com vídeos gratuitos. Aqui, Hugo, não sei se você está aí conectado, algum problema na internet aqui está, sua carinha está girando aqui com o processador, não sei se você está me ouvindo. Sua imagem está meio congelada, você está me ouvindo? Hugo, você me ouve? Não sei se o Hugo caiu aí. Hugo, me dá um sinal. Tá oscilando aí, não sei. Ah, você tá me ouvindo, né? Ah, porque aqui não tá chegando sua voz. Então, assim, quando a gente fala a palavra estudar, gente, a gente não está se referindo apenas àquela área que você optou para trabalhar, caro jovem, direcionado ao jovem agora. Porque daqui a pouco a gente fala da melhor idade, meia idade e terceira idade, a idade da qualidade. Mas para o jovem, assim, além de você estudar a matéria que você gosta, a disciplina, sempre vai ter aquelas que você não gosta na sua formação. E não pare. Especialize-se, curso de extensão, doutorado, ocupe sua mente sempre. E aí uma frase que parece clichê, mas é necessária. A gente nunca sabe o dia de amanhã. E o mercado e as profissões oscilam. A humanidade, é uma coisa que a juventude hoje tem que estar preparada, é para a dinâmica, as mudanças das coisas.
Eu sou de uma geração que estou ali no meio do caminho, digamos assim. Não estou perto de aposentar, mas também não estou longe. Mas eu vou trabalhar enquanto tiver saúde. Não me vejo tão cedo, como dizer, não ficar encostado ali, parado, pingando salário na conta, não. Não é meu perfil isso aí. Era muito comum dizer assim, fulano é filho do pai, que tem ou da mãe, que tem 20, 30 anos de Banco do Brasil, 40 anos de Caixa Econômica, de Rede Ferroviária Federal. Nos anos 90 para cá, nos anos 2000, eu comecei a ler a revista Você S.A., Exame, essas revistas de mercado, de profissional. E precisava dizer que essa média caiu. A média hoje era de 5, 4 anos por empresa. Isso já nos anos 90 para 2000. Eu não sei como é que estão esses números hoje, mas a dinâmica mudou. Hoje a gente, Hugo pode falar melhor que eu aí, o que o jovem espera. O jovem, ele espera estabilidade. Mas quando fala de estabilidade, tem que fazer concurso. Mas ele quer ser autônomo, quer ser dono do próprio negócio. Você tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre se atualizando. Como o Hugo disse, isso eu estou falando aqui da nossa própria área de profissional. Mas eu vou falar por mim. É bom a resenha com outras pessoas de outras áreas. É bom se interessar por outros assuntos. Diga aí hoje, Hugo, uma profissão que não é importante observar. RP, relacionamento de pessoas. Qualquer profissional hoje tem que saber lidar com o outro. Não precisa ser especialista, não. Você vai no caixa do mercado, vou pegar um estudo de casa aqui, que é da minha área de segurança do trabalho, tem muito isso. Você vai pegar um caixa do mercado, um atendente de balcão, eles lidam diretamente com pessoas. Recebem patada, como diz aqui na Bahia, patada de ouvidos. E como ter jogo de cintura para lidar com isso? Estudando, se equilibrando, meditando, praticando esporte. Uma boa resenha com amigos. Eu vou aqui sair num bar, vou ali comer uma pizza. Vou pegar aqui nossos exemplos que a gente conhece, né? Vou pegar o Hugo, eu vou pegar ali o Hugo é jornalista, vou pegar nosso amigo, o psicólogo, lá seu amigo. Vou chamar Yuri também, que é da segurança pública. Olha que bacana, cada um de uma área diferente, né? Vou chamar ali aquela sua amiga também, psicóloga, você pode psicólogo. O Yuri vai levar um amigo dele lá, que é um médico, aí de repente o Hugo também chama um amigo dele que é jogador de futebol. Não, pronto, chama aí aquela amiga repórter, da Bahia, professora. Poxa, eu não falar uma besteira e a resenha ser gostosa, né? Leia um pouquinho da área do outro. Poxa, eu sou aqui médico, mas eu gosto de psicologia, eu sou advogado, mas eu gosto de ler sobre astronomia. A revista é super interessante. Muita gente às vezes se assusta assim, quando eu não sou de um CDF, nunca fui de um nerd, mas numa resenha, às vezes estou conversando com as pessoas, você sabe, porque às vezes na televisão uma pessoa fala assim, determinada estrela está a anos-luz. Puta, você sabe por quê? Porque as dimensões no espaço cósmico são tão grandes que elas não podem ser medidas em quilômetros, não podem ser medidas em metros, que é tudo longe. Aí você, pô, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Imagine, eu sou piscar de olho. 300 mil quilômetros por segundo. Aí o cara chega lá, o Hubble pegou uma estrela que explodiu e a luz dela só apareceu agora e ela estava a. Vou dar um chute aqui. 9,7
trilhões de quilômetros. Aí eu sempre brincava nas palestras, é daqui para Cajazeira. Ou então, como dizia. E assim, hoje com o metrô aqui, é rapidinho, BRT, metrô, Cajazeiro você faz em 20 minutos. Mas há 30 anos atrás, para ir para Cajazeiro era 2 horas. Era mais fácil chegar em Santo Jesus, minha cidade, do que chegar em Cajazeiro. Brincadeira, viu? Só para descontrair. Mas eu aqui, esse cara que gosta de estudar, de ler, de diversificar, né? O Hugo também. Mas aqui, ó, eu gosto de cheirinho. Tem gente que não faz questão desse cheirinho. Eu tenho um amigo que ele gosta da Zorra todos os dias e bota audionovelas espíritas. Ele é espírita, terceiro espírita. Estudo. Ele não está estudando. Ele vai lá relaxando no trânsito. Aí que nem aqueles estúdios de rádio antigamente. Você sabe como é, né? A novela bota aquela sonoplastia, aquela musiquinha de fundo e tal. Dá aquele clima de rádio, de, de não fazer o bem, não fazer o mal. Isso aí é um estudo. O estudo da doutrina. Você estuda a teoria e tenta praticar. Quem está no candomblé, quem está na Umbanda, quem está no já falando de religião, doutrina aqui. Quem está lá no catolicismo, eu vou fazer a missa. Ó, pronto. Quando eu fui ser chamado para ser padrinho a primeira vez, eu já estava praticando o espiritismo já há um bom tempo. Não comunguei. Minha mãe até hoje reclama comigo. Você não comungou, menino? Aí teve uma vez que eu adolescente perguntei, mãe, eu fui na igreja, na missa com a senhora, eu posso pegar a hóstia? O padre pode botar o pedaço do corpo de Cristo na minha boca? Ela, não, menino, tá maluco? Eu não comungou, quer botar o negócio na boca? Eu falei, minha mãe, mas aquele não é um símbolo. Não, a gente só pode botar ali na boca quem comungou. Eu me senti excomungado. Excomungado é quando o comum é expulso, né? Eu não comunguei. Mas assim, eu quando fui convidado para ser o padrinho de minha sobrinha, tinha que levar para a igreja uma declaração de que eu fiz o curso de batismo. E aí, claro, isso é estudo. Lá vou eu para o curso de batismo com a futura um mini curso com o nosso rápido na capela autorizada aqui em Salvador e tal. E aí o padre lá explicando, né? A questão da Eucaristia, a questão de Cristo. Eu já espírita, e o padre lá falando de Adão, Eva, da costela de Adão. Eu tem que estudar, tem que respeitar, né? Fiquei calado, só escutando. Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E recebi o papelzinho e levei para a igreja onde ia haver o batismo e mostrei lá o padre, padre. No dia aqui ó. Ah, não, pode vir, você vai ser o padrinho, tá apto para batizar. Tem lá o recibo com o meu nome na declaração. Tudo isso é estudo. Então a gente tem que estar sempre apto a entender que o estudo é uma coisa que não pode parar. E muitas vezes você faz isso de uma forma espontânea ou a vida te impõe. Trajano, rapidinho. Oi. Esse certificado de batismo, só para você saber, ele tem validade de 2 anos só, viu? Então, daqui a 2 anos, se for batizar outra pessoa,
vai ter que fazer curso de novo. Só para. Ah, tá. Eu pensei que tinha que renovar com minha filhada, né? Porque ela já, isso aí já tem 27 anos já, mais ou menos. Agora, se eu for batizar outra pessoa, aí tá vendo? Eu jamais ia imaginar que você entenderia desse assunto, tá vendo? Aí você tão ativo no espiritismo. Não, e ainda tem mais. Para quem vai casar, a documentação do casamento, ela pede a certidão de batizado. Só que é uma certidão específica para casamento, que é para dar em baixa lá no caderno, que é o que vai validar que você já pegou e não pode casar de novo na igreja. Mas, assim, a pessoa de outra religião, ela pode pedir uma liberação de batizado. Então, mas aí tem que. Você tem cara que já foi coroinha. Você está Eu sabendo já demais, viu? trabalhei na arquidiocese, estou falando aqui de. Eu nem te conto os podres aqui, Tá, porque não. tá Mas, assim. explicado. Você entende muito do assunto. Mas Então, assim. Então, assim, hoje tem algumas coisas assim de. Você pode apresentar uma documentação de separação, sabe? E, e, e até casar de novo, sabe? Assim, esse documento de que houve a separação. Então, assim, as coisas estão encaminhando também, sabe? Então, é, e tem como pedir essa liberação do batizado para casar. Então, tem gente que casa, que é de outra religião e não vai fazer um curso de batizado só para casar. Então, assim, as pessoas também estão mais ativas em relação a isso, mais reflexivas. E como você falou, tudo isso é estudo, saber que o que é que você tem direito, o que é que não tem, sabe? Mas vá, terminei. não, no meu caso em particular, isso aí que você falou, eu agradeço a informação. Essa fogueira aí eu pulei, porque eu fui só no civil. Não, não tive aquele investimento, nada contra quem faz, mas como tudo tem um custo, né? A gente foi mais prático, foi só no civil mesmo, no cartório. Aí, mas é bem válida essa informação, porque tem gente que faz, como o pessoal diz, né? Papel passado, com direito à recepção, cerimônia e tal. E uma brincadeira dessa aí, no bom sentido, hoje em dia, no mínimo, por baixo aí, 15, 20 mil reais, aí, no mínimo, a depender do lugar que você escolha, né? Por baixo, né? Para não ser uns 30, 40 mil, mas é só para quem tem bambam mesmo. Mas, enfim, no meu caso particular, quando está falando assim das circunstâncias, é que a vida às vezes vai fazer você, vai impor em você uma humildade e recomeçar. A gente já falou sobre isso aqui, de recomeçar. Então, não importa se você tem 30, 40, 50, 60, 70, 80. Você pode ser convidado a recomeçar. Muitas profissões, ao longo da humanidade, sempre foi assim, e não vai mudar o que você quer. Você que está assim, eu quero ser só médico, acabou. Não, gente. Hoje em dia eu conheço pessoas que são dentistas e médicos. Eu conheço pessoas que são engenheiros e técnicos de segurança, são os dois. Eu conheço gente que é médico e advogado. Eu conheço várias pessoas que são aparentemente líquidos immiscíveis, né? Que não se misturam. Eu conheço gente que é jornalista e advogado. Elas fizeram juntas duas, ou fez uma depois da outra, e dentro daquela outra se especializou, se aprimorou. Não tem limite para parar de agora que não precisa de estudo, mas não é de um demérito. O que importa aí, já falando em trabalho, como eu já falou anteriormente, o que importa é, como diz Max Weber, o trabalho dignifica o homem. Estudar ocupa a mente. A mente funciona como um paraquedas, já dizia Albert Einstein. Quanto mais aberta, mais estável, mais equilibrada. A gente ocupa. Aquele ditado diz assim, mente vazia, morada do danado, né, do cão. Então a gente tem que estar sempre estudando. Eu, por exemplo, me peguei, eu fui surpreso que eu passei difícil em minha vida, saúde, assim, me recuperando de um acidente. No meio do caminho, os anjos da guarda encarnados, digamos assim, né? Do nada, como diz meu filho, do nada. Alguém lhe liga ou lhe insiste. Vem aqui, vem fazer um curso aqui com a gente e tal.
Aí eu falei, que curso, rapaz? Gestão esportiva. Eu falei, pai, eu sou engenheiro, gosto de esporte, mas aí, não, mas pode abrir, se abrir porta. Esse cara começava a falar, todo que encontrava comigo virtualmente, presencialmente, rapaz, passa lá, bora conversar, rapaz, eu estou coordenando o curso. Aí eu falei, rapaz, estou sem dinheiro, estou apertado. Não, rapaz, você tem desconto, você é sócio do clube lá, tem parceria aí, lá insistindo. Eu sei que nessa paquera, que virou namoro, eu fiz um MBA em gestão esportiva. Hoje, quando eu vou fazer entrevista e levo meu currículo, o meu entrevistador às vezes pergunta: engenharia, gestão esportiva? O que é que é gestão esportiva no meio da engenharia? Eu falei, isso é uma longa história. Como ele que eu estava parado, estava querendo ver aí. E você fez gestão esportiva sendo engenheiro. Eu falei, rapaz, lá dentro tinha advogado, tinha educador físico, tinha jornalista, tinha, tinha várias áreas, ex-jogador. E é um mercado que estava cada vez mais crescente aí, como você falou de Bernardinho. Bernardinho, ninguém mais, ninguém menos sabe melhor que ele do que isso aí. Não é só voleibol, é o coaching, o staff, é a psicologia, a fisiologia, é o scout que avalia jogadores. É toda uma gestão, a palavra é essa, gestão. E quando é ligado ao esporte, se chama gestão esportiva. Entra marketing, entra o negócio, entra o valor do passe, entra o estudo do lugar de treino, tudo isso está dentro disso aí tudo. Eu falei, não, cada um vai para um esporte. Dentro daquele ambiente ali, eu tive a oportunidade de conhecer mais profundamente, por exemplo, levaram palestrantes lá para falar sobre a história do remo. Para quem não sabe, o Esporte Clube Laele, brincadeira, Vitória, começou em 1899 como, eu já sabia disso até, como, e existe até hoje, a parte de canoagem, o Tapajipe, que é o grande concorrente do Vitória, também, é do Remo, aquela área da Ribeira ali mesmo, né? Aquela área da Ribeira ali, a Península Itapajipana, tem muitas disputas ali. Tem um Santa Cruz, se eu não me engano. E aí, depois que o Vitória foi virar futebol, eu, modéstia à parte, eu sei mais da história do Vitória do que o torcedor do Vitória, em geral. Inclusive onde o Vitória foi fundado, ali no Corredor da Vitória. Por isso tem esse nome. Porque o Corredor da Vitória é em homenagem à Nossa Senhora da Vitória, a igreja. Que, para quem não sabe, ali é a Avenida Vitória, tem um símbolo do leão. Porque tem lá até hoje, ali no Corredor da Vitória, a casa onde o Vitória foi fundado. Você pode passar ali, se eu não me engano, é perto do Museu Geológico. Você vai passando ali daquele lado. Tem duas estátuas de leões assim na casa da família tradicional. E isso se chama Vitória. Mas muitos torcedores da Vitória não sabem nem a história do time dele. Só que, para a infelicidade do Vitória, em 1931, um grupo de amigos se juntou e fundou o Esporte Clube Bahia. Aí acabou a paz do Vitória, né? Que até então o Vitória começava no futebol ganhando todo mundo. Mas brincadeiras à parte, eu fiz o curso. Foi o período da pandemia, que a pandemia chegou. Começou presencial, terminou EAD. E eu ali estudando, parado, ocupando minha mente, com gestão esportiva. E o curso teve TCC. Peraí, TCC, projeto final, eu já conheço essa área há tempo. Aí Deus me iluminou e disse, você vai pegar, trajando doenças e acidentes de profissionais ao longo da história. E aí eu peguei Muhammad Ali, a relação do Parkinson com as pancadas que ele tomou na cabeça. Claro que não é só isso, tem outros componentes. Como tem no futebol americano. Tem até documentário na Netflix sobre isso. Que são gatilhos para virar Parkinson. Altera regiões do cérebro que pode levar muita gente ao suicídio, depressão.
mas os lobbies negam isso, né? Enfim, as pancadas na Fórmula 1, o Macker, todo mundo ali é ambiente profissional, jogadores que infartaram durante o partido de futebol. Eu consegui juntar ali a minha experiência, a minha formação de segurança no ambiente esportivo. A vida tem dessas coisas, Hugo. A vida surpreende, faz a gente dar voltas e se encontrar muitas vezes em outra área que. E só para encerrar minha fala, devolver a bola para você, já caminhando, pessoas que. Existem vários casos aí, principalmente aqui no Nordeste, pessoas que estavam presas, trabalhando, sem tempo para os filhos. Aí vai lá passar férias no Ceará, Avenida Beira-Mar, e para fugir do estresse de São Paulo, pai, a mãe, decide, a mãe vira pro pai, sei lá, não lembro que agora a história. Vamos ficar aqui, não vamos voltar lá para São Paulo, não. E o outro disse: você tá doido, essa casa é nosso negócio. Eu falei: não, bora vender tudo. Vamos sair desse estresse, vamos comprar esses quiosques aqui e mudar de qualidade de vida. Lá da Vila Paulista, etc., para abrir um negocinho, um quiosque na beira do mar em Fortaleza. E para investir e empreender, você precisa o quê? Estudar. Muita gente pensa que é só comprar ali o negocinho, investir. Vai lá no Sebrae. Vai lá no Sebrae perguntar se é só. Ah, eu estou com vontade de vender picolé, prospectar mercado, não precisa conhecer o cliente, o que é que ele quer. Não. Precisa estudar. Chapada Diamantina, aqui do lado, também tem vários casos. Gente que trocou Salvador, estresse, ficou lá e não voltou mais. Abriu uma pizzaria, abriu uma coisinha, vai ter tranquilidade, vai ter longevidade, qualidade de vida. E tem vários lugares aí de gente que foi e não voltou mais para paraísos, para viver na simplicidade. Mas para isso ela precisou estudar, precisou conhecer, precisou de diploma, certificado, canudo? Não. Mas precisou ler, precisou se dedicar, precisou às vezes perder noite, dar 2, 3 passos para trás para atingir a prazer de viver. Então, o estudo, só para encerrar aqui, já fazendo as considerações finais, o estudo, ao contrário que muita gente pensa, até tudo depende da abordagem que é feita na forma didática com o aluno ao longo da vida. Né? Por exemplo, hoje tem duas coisas que assustam muitas pessoas, até hoje. É matemática e dentista. Pois bem, matemática já existem várias dia a dia, sem assustar. Dentista, eu tenho vários amigos dentistas. Como evoluiu a odontologia, mesmo para aquelas mãos barbeiras e grosseiras, tá? Hoje você tirar um dente, praticamente não tem mais dor. Você sente um movimento, incômodo, mas dor é uma coisa que praticamente só você. Pode perguntar a qualquer dentista aí. A questão da anestesia evoluiu muito. Eu tirei 2 dentes aqui, bons, sãos, e eu não senti nada. E não é porque estava ruim, não. Estavam bons. Eu precisava tirar eles para ganhar espaço. Na hora eu virei pro dentista assim, tem que tirar, é? Extração, é? Ele mas não vai doer nada, não. Como é que não vai doer? Eu sempre associei no meu cérebro dente doer. Chorar, fazer escândalo, até hoje minha mãe lembra disso. Mas, pum, pum, já tirei um. Eu falei, o quê? Eu pensei que ia passar uma hora aqui, você tentando, eu sofrendo. Eu falei, não. Mostrou o dente assim. Né? Mas esse dente tá bem encaixado lá dentro, doutor. Isso eu tô falando há 15 anos atrás, 12 anos atrás. Hein? Eu era mais novinho, o dente tava estudou. Ok, meu amigo. As palavras finais aí, considerações, está batendo o horário.
deixar a bola para vocês que eu final, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, como sempre, na sexta-feira à noite. Como a gente diz assim, brincando, aí, curtindo, dançando, bebendo, passeando, tá aqui comigo na sexta de noite, fazendo live sobre estudar. Obrigado mais uma vez aí pela gentileza, cordialidade, boa vontade e paciência. Ô, Trajano, eu que agradeço, velho. Obrigado pelo convite. É a mensagem que eu deixo para a gente encerrar. É assim, se você errou na escolha da profissão, do seu curso, tá tudo bem, sabe? Nunca é tarde para recomeçar, para escolher diferente, para agir diferente. É, como você falou do Sebrae aí, tem o Senac, tem, assim, vários cursos aí, vários que você pode fazer, cursos até baratos, de Gratuitos, muitos isso, gratuitos. isso que pode facilitar muito a sua, a sua reentrada no mercado de trabalho, sabe? Como você falou, às vezes a gente, a gente aparentemente está dando um pé atrás, mas assim, a gente está construindo o nosso futuro. Aquela pessoa que tá trabalhando, por exemplo, numa recepção, nada contra a recepção, mas que está trabalhando Claro. numa recepção que aparentemente é um trabalho, assim, às vezes de menor valor comparado a advogado, essas coisas todas, mas que ela está ciente, ela não está acomodada, ela está ciente de que ela está ali de passagem para manter e custear não só a vida dela naquele momento, com as despesas e tal, mas até para pagar o curso que ela está fazendo. E assim que ela se formar, ela vai dar tchau para a empresa e vai buscar o trabalho na nova área dela. Então, nunca é tarde para recomeçar, para se conhecer. Se precisar de ajuda, busque, seja na terapia, seja nos cursos e tal, mas principalmente quem já atingiu o objetivo que você quer. Você falou aí que estava vendendo livro, se você parar para ler a história do dono do Bezos, né, o da Amazon, ele começou assim mesmo, sabe? Vendendo até na garagem de casa. Então, assim, o começo, velho, é assim, é aquela coisa, primeiro você começa, depois você melhora. Então, não desista. Recomece quantas vezes forem necessárias. Boa noite a todos e eu passo para você agora, Trajano, para você encerrar. Não, é só para encerrar mesmo, assim, para não ser injusto o que eu falei aqui lá atrás, eu falei dos jovens, mas a mente não tem idade. E isso vale para as pessoas de qualquer idade para estudar. Nunca diga você de 70, 80. Nunca diga assim, vou parar de estudar, vou ficar sentado na cadeira. Enquanto você tiver saúde para ler um livro, ouvir um livro, ver uma imagem educativa, educação educativa, nunca pare. Existem casos aí de pessoas de 80, 90 anos, diploma, fazendo curso de office, de internet. Eu pego o exemplo de minha mãe, que graças a Deus está com muita saúde com 89 e ela tem muita. Minha mãe, quando eu passei para ela lá, para ficar muito tempo em casa sozinha, ela mora com minha irmã, e eu dizia para ela assim, minha mãe quando viu pela primeira vez o WhatsApp, não tem um jeito para isso aqui não, minha mãe você tem uma companhia, você vai interagir com a gente, até a ligação pode receber por aí. Ela manda figurinha, ela lê o grupo da família, tudo, até responde, curte, manda mensagem, meu irmão que está no interior, ela manda uma cidade um pouquinho que os outros, né, essas coisas. E aí eu mostrei para ela, quando eu fui lá, eu mostrei o Instagram. É muito complicado isso. O outro já é da minha mãe. Calma. Aqui, ó. Pá. Aí a gente botou algumas coisas que ela gosta assim, para seguir. Aí aparecendo, ela gosta. Tipo, Elvis Presley. Ela adora Elvis Presley. Então bota aqui, seguir Elvis. Umas coisas assim. Vou dar um exemplo aqui. Ator para seguir. Ele aparecendo. Ela foi se familiarizando com aquilo, vendo os stories. Pode, ela aqui, ela entra, ela minha irmã para mostrar aqui. Ou minha irmã compartilha com ela um vídeo que foi postado da nossa família no interior, em outro lugar. E aí ela vai de perto se aproximando.
As videochamadas mesmo, minha irmã faz com ela, ela interage ali, bota o rosto, aproxima mais meu irmão que está no interior, e mostra que o celular não é um bicho das cabeças. Resumindo, isso mantém a mente ocupada, mantém a mente desperta, não fica naquela coisa, ficar deitada, televisão, de novo. Não, ela tem a liberdade de ver as coisas ali diferentes. Ela vê um vídeo, fotos com o Zad, minha irmã, Marcos. Então, isso tudo mantém a cabeça ocupada. Hoje ela reclama que o celular está muito pesado, ela quer um celular mais leve. Esse celular é muito pesado. Né? E não é pesado assim, não. É leve, mas ela quer mais leve, porque é normal da idade querer coisas mais leves com letras maiores. Mas, enfim, acessibilidade. Obrigado aí, bom final de semana. Um grande abraço a você, sua família e futuro aí, 28. O nosso aí, o meu nome é o Projeto Comportes. Agora é programa Comportes ou inverti? Estou tocando? Não. É projeto agora. Não, agora é programa. Era projeto, virou programa, né? E sigam o Hugo aí com as dicas que ele dá com os videozinhos curtos dele, mostrando as dicas aí. Nos sigam, se inscrevam nos nossos canais. E vão lá pegar nossos e-books, viu? Hugo Minas e Ronaldo Trajano no Amazon. Ok? Valeu? Obrigado aí, bom final de semana, muita Boa paz. noite, gente. Vou botar você como colaborador aí, viu? Clique em análise e aprova, viu? Para dar engajada. Um abraço.